Olá, pessoal! Então, hoje estou aqui para conversar com vocês sobre esse livro aqui, que é A Anne da Ilha, da Lucy Maud Montgomery, que faz parte daquela coleção da Anne de Green Gables. Esse é o terceiro livro da coleção. Peço desculpas de cara porque minha voz está bem ruim. Eu ando bem gripada, que o nosso clima aqui no sul não é fácil. Hoje, por exemplo, já esquentou um pouco. Então é frio, calor, chuva, não tem garganta que aguente, não tem saúde que fique 100%. Então vim gravar assim, meio de arrasto. Mas estamos aqui então para falar sobre o terceiro livro. Alguns de vocês devem ver a thumb e não aguentar mais. Lá vem ela com a Anne de Green Gables. Mas o que eu posso fazer? É um livro que ele é tranquilo, ele é viciante, é fácil. Então eu vou falar, acho que até o fim, a coleção toda. Mais alguma coisa para vocês. Antes de tudo, eu só queria dizer que aqui na descrição desse vídeo estou deixando todos os links para adquirir esse livro ou qualquer outro livro que eu vier a falar, da coleção, da Anne, enfim. Tudo na descrição desse vídeo. Só mais um recado. Uma vez que você clica no meu link, você vai ser direcionado para a página da Amazon e vai encontrar lá o item ou a página que eu indiquei. Caso tenha interesse de comprar outro produto que eu não indiquei, não precisa nem mesmo ser um livro, você vai na caixa de pesquisa, digita o item do seu interesse e quando finalizar a compra, vai ter ajudado a mim e o meu canal a crescer, já que o meu link é comissionado. E além disso, queria dizer também que eu tenho um grupo no Telegram e nesse grupo eu coloco apenas links, tá? Links de promoções, links de ofertas. Agora a gente teve, por exemplo, o Prime Day, eu coloquei lá tudo que eu encontrei, os vídeos que eu fiz do Prime, então acho que não custa nada tá lá, é só link mesmo. Quem quiser, tiver interessado, pode entrar no grupo, o link também está aqui embaixo. Anne da Ilha, então, foi um livro que eu pude primeiro confirmar que eu achava que a história da Anne, ela tinha um pouquinho de David Copperfield, eu conseguia fazer alguma comparação do David, do Charles Dickens, com o livro da Maud. E então, David Copperfield aqui, ela faz algumas referências ao David Copperfield, ao Charles Dickens. Então, aquilo que eu senti, eu pude comprovar. Com certeza ela deve ter lá suas inspirações. Da última vez que eu conversei com vocês, eu falei sobre o Anne de Avonlea, que foi um livro que, na minha opinião, deixou um pouco a desejar. A história não era tão interessante assim. Mas isso tudo mudou nessa sequência da Anne da Ilha, que é um livro que eu achei muito, muito bom. E a história é muito empolgante e estou recomendando muito para vocês. Então aqui a gente vai ter a Anne já na sua vida de jovem adulta, que vai seguir aí de uns 18 aos 21 anos. E ela vai para a faculdade em Redmond e ela vai cursar, então, um curso superior, vai se aprofundar no inglês, né? E ela também vai começar a dar os seus indícios de quem quer começar uma carreira de escritora. Então, a gente sente mesmo nesse livro um pouco da vida da própria Maud, né? Que foi professora, que também resolveu escrever histórias e ser escritora. De certa forma, ela tá colocando um pouco da própria vida aqui nessa história da Anne. Então, a Anne vai para a faculdade e lá ela vai conviver com algumas amigas, algumas que já estavam nos outros livros. Então, é a Stella, a Priscila, e aí elas vão conhecer uma amiga nova, que é a Phil, e elas vão dividir uma casa, né? Primeiro elas ficam em pensões, depois elas se organizam para alugar uma casa. E aí elas conhecem a Phil, que é a Philippa Gordon. Então, assim, eu queria dizer que nesse livro, um dos aspectos muito interessantes que a gente vai ter aqui é realmente essa vida universitária. E eu senti que tem aqui algo que tem muito a ver com o nosso tempo de hoje. Então, aqui elas vão ter a sua vida de jovens adultas, morando sozinha. Então, a gente vai ter uma Anne que tá muito feliz por estar vivendo um pouco da sua independência e dividindo momentos engraçados com as amigas, convivendo juntas. E a Phil, particularmente, eu acho que ela é uma personagem, assim, que ela dá um ar muito moderno pro livro. E é engraçado, porque ele foi escrito lá em 1900, e acho que se tem uma coisa que a Netflix errou é não colocar a Phil de algum jeito, né? Porque ela, sim, dá um ar
moderno, contemporâneo pra história. Que a Phil é uma menina assim, ela tem 2 pretendentes que ela não sabe com quem que ela vai casar, o Alec e o Alonso. E ela também gosta de flertar, ela realmente não esconde isso, que ela é muito vaidosa, ela tem vários pretendentes, ela gosta de sair, gosta de passear, gosta de festa. Então, ela é super moderna nisso. Ela não mente que é isso que ela quer da vida. E ela fala que casamento pra ela é só com alguém que tenha dinheiro, que ela não vai casar com um pobre. Então, ela se dá bem com as gurias e ela diz: mas vocês não devem gostar de mim porque eu sou frívola. Ela é uma pessoa, ela tem consciência de que as coisas que ela faz são envaidecidas, são mesquinhas, são, como ela disse, frívolas, superficiais. Mas, na verdade, a Anne já enxerga que, na verdade, essa amiga, ela é muito perspicaz, ela é muito inteligente, ela tem um senso de humor muito bom e, na verdade, ela é uma pessoa muito inteligente e que entende coisas profundas da vida. Só que ela opta por viver nesta atmosfera de superficialidades, mas na verdade por dentro ela é uma pessoa que tem uma vida interior, sim, e ela vai ter seus momentos nessa história. Eu já falo um pouco mais disso. Então, assim, esse é um outro livro que, além desse ar universitário, bem do início da vida adulta, que eu sinto que faz relembrar muitos momentos da minha vida com as amigas, e acho que quem lê vai lembrar também do seu período universitário, assim, ou do início da sua vida independente. Também é um livro cheio de romance. Então ele não é um livro que ficou lá no ar infantil, ele realmente evolui, né? Me lembra um pouco outros tipos de história, como o David Copperfield, o Harry Potter, que tu começa com aqueles personagens crianças, mas tu vai acompanhando o crescimento deles. Então aqui a Anne e todas as amigas já estão começando a ter relacionamentos, algumas casam, a Diane, a grande amiga dela, a Diana, ela casa, tem um bebê, outras começam a se graduar. E a Anne vai ter vários pedidos de casamento. Na verdade, um pedido mais engraçado que o outro e mais frustrante que o outro. A Anne chega ao ponto de pensar que não vale a pena ser pedida em casamento pelo tipo de pedidos inusitados que ela recebe. O que também me faz pensar na nossa vida, né? Eu acho que muitos de nós, especialmente das meninas, podem ler isso aqui e se identificar como a nossa vida romântica ao longo dos anos, os namorados que a gente passa, a gente quebra um pouco a cara, né, com a vida. E, na verdade, a Anne, ela lia muitos romances, o que me lembra, assim, um pouco a Madame Bovary. Assim como a Anne aqui, elas vão ser personagens que constroem um ideal romântico com base nos livros que liam. Então ela esquece que o Gilbert, o cara que tá investindo nela, que tá se declarando pra ela, que com certeza é o grande amor dela desde o início do livro, do primeiro livro, ela vai ignorando ele porque Gilbert não corresponde com aquele ideal romântico que ela tem. E aí que eu ia dizer, a Phil chega pra ela e diz: Anne, na verdade tu não sabe o que é amar, na verdade tu tá vivendo uma paixão e tu entende que essa paixão, ela é um ideal, mas isso daí na verdade é o que tu leu nos livros. Não é o amor de verdade como ele é, tu tá confusa. Então, ela tinha momentos de sabedoria, essa amiga. Então, vai ter momentos de baile aqui, momentos muito divertidos. E, na verdade, até uma coisa engraçada também dessa Phil é que tem um dia que a Anne publica numa revista um conto dela, um texto, e ela ganha um dinheiro por isso. E daí a Phil pergunta: no que tu vai usar esse dinheiro? Daí ela: pois é, com certeza eu vou usar, a gente tem que comemorar. E daí ela diz assim: o que vai fazer com os $10, Anne? O que acha da ideia de irmos todas à cidade e nos embebedarmos? Então, isso com certeza foi o ar mais faculdade que eu já vi. Né? No meu tempo, a gente saía para comemorar um dinheiro que ganhou alguma coisa aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre, tomar um trago numa festa, né? Então, assim, muito a ver o que tem nesse livro. Então, a Anne vai se dividir nesse livro na sua vida em Redmond, fazendo os 4 anos da faculdade e passando as férias em Avonlea. Em Avonlea acontece uma coisa inusitada. Eu não vou dizer qual personagem, para quem de repente tá vendo o livro e não quer tomar um super spoiler. Uma das amigas de infância dela, que ficou lá em Avonlea, ela tá doente. Ela está para morrer, isso é certo, né? Então, foi uma coisa que me surpreendeu no livro, esse aspecto da morte sendo trazido e trazido com tal sensibilidade. Então, essa amiga da Anne, ela era conhecida por sua futilidade e tal, mas diferente da Phil, essa não tinha
realmente um entendimento interior. Ela era superficial no seu interior também. E essa menina, ela está com medo da morte, ela está tentando ignorar que vai morrer, ignorar que a morte vai chegar. Então ela tem uns diálogos assim com a Anne muito interessantes, né, sobre toda a perspectiva que ela tinha de vida, de namorar, de casar, de ter filhos, e a inveja que ela ficava das amigas que iam continuar ali, e ela ia morrer, muito jovem, com 17 anos. Aí a Anne tem uma conversa com ela, porque ela diz assim, eu sei que existe a vida eterna, mas eu não tenho vontade de ir pra lá. Né? Parece uma vida irreal. A Anne fala assim, acredito que nós seguiremos apenas vivendo quase como aqui, e que continuaremos sendo nós mesmos. O que difere é que será mais fácil sermos bondosos e buscarmos o melhor, pois todas as dificuldades e perplexidades terrenas desaparecerão e nós conseguiremos ver de forma mais clara. Então, ela vai explicando o que ela espera da vida eterna para tranquilizar essa amiga. Seus tesouros estavam todos guardados na terra, pois viver apenas para pequenos prazeres mundanos e coisas efêmeras, e esqueceu-se das grandes coisas que seguem junto da alma até a eternidade e que constroem uma ponte sobre o hiato que há entre as duas vidas, fazendo da morte uma mera passagem de tempos e lugares, como anoitecer ao dia pleno. Então ela vai tentando conversar com essa amiga e dizer para ela o que esperar, o que olhar. Aí daí a Anne conclui para si mesma, né? Quando sua hora chegasse, não contemplaria o porvir com medo paralisante de algo completamente diferente ou algo para o qual seus pensamentos, ideias e aspirações cotidianos não a houvessem preparado. Os pequenos prazeres da vida mundana, doces e excelentes em seu momento, não deveriam ser a finalidade de toda sua existência. Ao contrário disso, os mandamentos divinos deveriam ser buscados e seguidos, e então a vida celestial deveria começar aqui na Terra. Então, aqui nesse ponto, por ter alguns sentidos do livro que eu acho que as coisas ficam um pouco superficiais, mas aqui nesse ponto sobre a morte, eu acho que a Maud conseguiu aprofundar bastante a questão da vida terrena, como ela deve ser, de olhos para a eternidade e como se preparar para a morte. Então, tudo isso eram temas que eu não imaginei encontrar aqui nesse livro, ainda mais a morte de uma pessoa nova. E assim, eu sempre digo que cada vez que eu falo desses livros da Anne, eu tenho que dar spoilers, tá, pessoal? Então agora eu vou dar mais um spoiler pro final, porque no próximo livro que eu falar, eu vou ter que puxar o gancho do fim deste livro. Não tem como eu falar da sequência sem dar alguns spoilers, tá? Então, assim, o Gilbert, ele fica realmente insistindo com a Anne ao longo de todo o livro, mais discretamente. Em alguns momentos ele fica na dele, porque a Anne dá um grande chega pra lá nele, começa a namorar um cara que é exatamente o ideal da paixão que ela tem dos livros. Mas no fim do livro, ela vai ter um choque, que ela chamou aqui o livro da revelação, como se cada um tivesse um livro da revelação na sua vida. E esse livro da revelação eu fui procurar para ver o que era, é o Apocalipse. Não sei se é o modo protestante de chamar livro da revelação, faz sentido, né, porque de certa forma o livro apocalíptico, ele fala do porvir, por isso está revelando, acredito que seja esse o nome do livro da revelação. E aí a autora diz que em algum momento alguém vai ter uma claridade assim a respeito da sua vida. E a Anne, então, chega em Avonlea e descobre que o Gilbert está quase morrendo. E isso é um choque, uma tempestade tão grande para ela. Ela passa a noite inteira em claro e percebe finalmente que ela ama o Gilbert, né, que ela vinha ignorando ele, mas não consegue viver sem ele. Mas o fato é que, com o amanhecer, ela recebe uma boa notícia de que o Gilbert havia se recuperado, e no fim do livro os dois saem para caminhar juntos, o Gilbert revela os seus sentimentos, e os dois finalmente dão um beijinho, um abraço, e o Gilbert já anuncia para ela que vai ter que ficar uns, se eu não me engano, 3 anos, um pouco afastado em função de um curso de medicina, que agora ele resolveu cursar medicina para se tornar médico. Então, a Anne diz tudo bem, eu espero, não tem problema. Então, eu acredito que o quarto livro vai seguir com uma espécie de noivado, à distância, assim.
E realmente eu gostei muito desse livro. Até agora, acho que foi o que eu mais gostei. O primeiro livro é excelente, né? Toda a contextualização da história da Anne. O segundo livro eu achei mais monótono, mas não achei ruim. E esse aqui eu achei ótimo, eu achei muito bom. Muito legal acompanhar o crescimento dos personagens. E aqui tem uma dose bem mais baixa de pieguice, que eu falei que tinha muito no segundo. Aqui já dá uma boa... Vamos dizer que os personagens estão com os pés no chão. Eu gostei demais. Espero muito que vocês acompanhem aí a trajetória da Anne de Green Gables e vejam meus próximos vídeos. Digam aí o que vocês gostaram, deixem nos comentários, por favor. E até o próximo vídeo.